Hoje eu gostaria de começar com a leitura de um dos mais amados e queridos salmos da Bíblia, o Salmo 23. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o salmo predileto de milhões de pessoas. Há uma pergunta que muitas vezes a mim é dirigida: pastor, tem pastor? Quem é o pastor do pastor? Este salmo dá esta resposta, porque ele começa com o possessivo, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse conhecimento de Jesus Cristo como o bom pastor e a leitura deste salmo traz à minha memória uma história muito interessante. Conta-se que numa cidade conhecida pela sua intelectualidade, abriu-se um concurso para descobrir quem seria o melhor orador da cidade. Várias pessoas se inscreveram e 3 chegaram à final. Um grande advogado, um grande filósofo e um pastor evangélico. E chegou o dia da final. O grande advogado usou todas as técnicas da oratória e, quando terminou, o auditório aplaudiu de forma efusiva a capacidade de comunicação daquele extraordinário advogado. Chegou a vez do filósofo. O filósofo deu um tom completamente diferente do orador. Enfatizou palavras certas, usou o tom certo. E ao terminar a sua declamação, a sua recitação do Salmo 23, o auditório não só aplaudiu, mas pôs-se em pé. E houve garantia absoluta de que ninguém poderia superá-lo. Chegou então a vez do velho pastor. O ancião chegou diante da plateia e citou o Salmo 23. O salmo que eu acabei de ler, dizendo que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. Que mesmo nas adversidades mais difíceis da vida, ele não temia mal nenhum, porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Ele não tinha a eloquência do advogado e nem tinha as pausas corretas e a colocação sábia do filósofo. Mas quando ele termina, há um silêncio absoluto dentro daquele auditório, não houve aplauso, ninguém se pôs em pé, até que alguém notou que todos estavam com as mãos ocupadas, enxugando as lágrimas que desciam dos olhos, depois do pastor ter citado o salmo, que era o objeto do concurso. Qual a diferença entre o advogado, o filósofo e o pastor? O advogado conhecia a técnica do Salmo 23. O filósofo conhecia a teoria do Salmo 23. Mas o pastor conhecia o pastor do Salmo 23. Quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, ele não estava falando de alguém abstrato. Ele não estava falando de alguém desconhecido. Ele estava falando do seu pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Nesta manhã eu gostaria de pensar um pouco nesse pastor, que é o pastor do pastor. Eu sou pastor de centenas de pessoas. Eu sou procurado diariamente por muitas pessoas e elas me apresentam aos seus amigos dizendo: este é o meu pastor. Hoje de manhã eu gostaria de apresentá-lo, o meu pastor. O meu pastor tem nome. O seu nome chama-se Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. Por que ele é o meu pastor? Ele é o meu pastor porque, segundo o salmista, o bom pastor é aquele que nos leva a um lugar seguro. Não nos ensina meias verdades. E ele mesmo é o exemplo para a nossa vida. A Bíblia aponta para Jesus dizendo que ele é o bom pastor
porque é Ele quem nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. O alimento que Jesus Cristo nos oferece não é um alimento fraco. A água que Jesus Cristo nos dá não é uma água poluída. Ele mesmo disse, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede para sempre. Para mim é muito fácil falar de pastor. Eu sou pastor há 40 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, a igreja a qual eu pertenço até hoje confiou em mim e deu-me uma licença de ser pastor. E por 40 anos eu sou pastor. Falar do pastorado, para mim, é um privilégio. Quando alguém pergunta o que eu sou ou o que eu faço, eu digo com todo orgulho, dizendo, eu sou pastor. Poderia usar outros títulos. Poderia dizer que eu sou doutor. Poderia dizer que eu sou professor. Poderia usar outras profissões que estou qualificado para exercê-las. Mas eu tenho orgulho de ser pastor. Por quê? Porque Jesus, quando se auto-adjetivou, ele se chamou de pastor. Ele nos leva a lugares tranquilos, ele nos guia pelas veredas da justiça, é ele que nos acompanha nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu tenho entrado em lugares que por opção eu não entraria. UTIs de hospital, necrotérios. Eu tenho entrado em alguns lugares para reconhecer quem é a pessoa que morreu. Não é fácil ser pastor. Mas Jesus se coloca de uma forma muito diferente. Ele coloca no condicional dizendo, ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra ou da morte, coisas que nós não gostamos de enfrentar e nem de confrontar. Ele afirma, você não precisa temer mal nenhum, porque eu estou ao seu lado. Para mim é muito fácil apresentar este pastor, Jesus Cristo. Ele é um pastor leal. Ele não nos abandona. De vez em quando eu recebo ovelhas de outros apriscos que dizem que foram abandonadas pelo seu pastor. É extraordinário como Jesus não abandona as suas ovelhas. Ele diz na sua palavra que a bondade e a misericórdia, duas características de Jesus, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos, conduzidos pelo bom pastor, na casa do Senhor, no seu aprisco, para todo o sempre. Hoje de manhã é um assunto muito fácil para mim dissertar sobre a pessoa de Jesus Cristo como o meu pastor. Médico tem médico. Advogado precisa de um advogado. Todo professor, para continuar sendo um bom professor, precisa de professor. Pastor precisa de pastor. Nesses 40 anos que eu sou pastor, eu tenho aprendido com o meu pastor, Jesus Cristo. Ele tem me guiado, ele tem me dirigido, ele tem me sustentado, ele tem suprido a minha vida. Uma vez ou outra, e não foram poucas, eu estive em situações muito difíceis. Internado numa UTI, numa mesa de cirurgia, onde o meu pastor físico não poderia entrar. Mas eu nunca fiquei sem pastor. Porque o meu pastor disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos tempos. O meu pastor é Jesus Cristo. Quem é o seu pastor? Ele conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele cuida de você. O meu pastor sabe o meu nome. Ele o tem escrito na palma da sua mão. Ele cuida de mim. Mesmo quando ninguém pode entrar aonde eu estou. Ele entra e está comigo. Esse meu pastor não me abandona, seja qual for a situação. O meu pastor pode ser o seu pastor. Jesus Cristo, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nesta manhã Deus abra o seu coração. Talvez você tenha procurado um guia espiritual em algum lugar, em alguma religião, e tenha se frustrado. Eu gostaria de apresentar o meu pastor. Você não vai nunca se decepcionar em tê-lo também como o seu pastor. Que Deus te abençoe abundantemente. Nesta manhã é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo.